Uma medida provisória polêmica esquentou os debates no plenário Ulisses Guimarães nesta quarta-feira. A possibilidade de o governo dar isenção de impostos na compra de equipamentos comprados no exterior para a indústria do petróleo causou muita controvérsia. Antes, os deputados trataram da proposta que regula o pagamento de precatórios. Mas a gente vai saber todos os detalhes da sessão que acabou agora há pouco com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde, tem os detalhes. Dini, quais foram os principais pontos aí de divergência entre os deputados com relação a essa medida provisória que trata aí da isenção de tributos, né, para a indústria do petróleo? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Foram diversos pontos de divergência, viu, Jaciene? Essa medida provisória, ela colocou em lados opostos diversos parlamentares. Para você ter uma ideia, na orientação da votação do texto principal da medida provisória, 10 partidos e blocos votaram a favor, orientaram para que os deputados votassem a favor, 10 orientaram para que votassem contra e o PSDB foi o único que liberou a bancada aí a respeito. Então, era realmente um tema bastante controverso. Teve até uma manifestação hoje aqui no Salão Verde, que é a parte de fora do plenário da Câmara. Enfim, o governo conseguiu maioria e conseguiu aprovar o texto principal por 24 votos de diferença. Para você ter uma ideia, foram 208 votos favoráveis à medida provisória e 184 contra a medida provisória. Como eu disse, foi aprovado só o texto principal, ou seja, os destaques, aqueles pedidos que os partidos fizeram para mudanças nesse texto serão analisados apenas na semana que vem. E até o momento foram apresentados 12 pedidos de mudança nesse texto. Então a polêmica deve continuar na semana que vem. A medida provisória, ela perde validade em meados agora de dezembro, por isso também a pressa do governo de se aprová-la logo aqui no plenário da Câmara para que ela siga para análise do Senado e não aconteça o que aconteceu com 5 medidas provisórias essa semana, né, que perderam a validade ontem sem terem sido aí convertidas em lei. Mas vamos lá falar dos pontos que você perguntou, pontos de divergência, e são os pontos principais dessa medida provisória, Jaciene. Ela dá isenção total de imposto para importação de material necessário para poder fazer aí a exploração de petróleo aqui no país. Então, todos os materiais, aí o pessoal da oposição alegava que isso não ia favorecer os produtores locais aqui brasileiros, né? Então traria aí uma concorrência desleal com eles. Já o governo diz que isso vai trazer competitividade, porque vai trazer material mais barato e vai conseguir incentivar o setor petroleiro a produzir aqui no país e girando a economia e gerando empregos. Outro ponto dessa medida provisória é uma espécie de refis para as petroleiras que não pagaram o imposto de renda devido para remessa no exterior para pagamento de frete. Então, vai ser permitido um parcelamento desse imposto de renda com desconto nas multas, Jaciene. Mas também a gente pode dar uma olhadinha como é que foi. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha como é que foi o começo dos debates? Vamos lá. As votações desta quarta-feira começaram pela proposta de emenda à Constituição, que traz algumas mudanças no regime especial de pagamento de precatórios, dívidas judiciais que os governos estaduais e municipais têm que pagar sem possibilidade de recorrer. A proposta aprovada em primeiro turno permite que o prazo de pagamento, hoje fixado no ano de 2020, seja ampliado para 2024. A crise que impacta o país reflete profundamente nos nossos municípios. Sem dúvida nenhuma, esse prazo, essa prorrogação que se permite no pagamento de precatórios, sobretudo para os municípios e os estados, é um fôlego que se faz necessário. Já se adiou isso para 2020, a PEC 94, agora querem 2024. Quando chegar em 2020, vão colocar para 2030 e o credor não recebe nunca. Então, é preciso acabar com essa farra e se administrar melhor os recursos dos municípios. O debate seguinte foi bem mais acirrado, porque estava em discussão a medida provisória 795, que vai permitir que as petroleiras privadas paguem menos impostos. Pode trazer prejuízos em redução de receita tributária superior a 1 trilhão de reais. Como aprovar esta medida provisória, que é uma medida contra a soberania nacional, que entrega o presente e o futuro do Brasil? É uma medida que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil.
recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração e recuperando parte do tempo perdido que tivemos na tramitação do processo de concessão para partilha. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais nas próximas décadas. Os impostos que serão tirados da importação de equipamentos são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Se há produtos similares brasileiros, também não pagará impostos. Ninguém está falando isso aqui. E também não está falando que nós vamos gerar 240 mil empregos, que vão ter investimentos de 132 bilhões de dólares e também tem uma receita do governo de mais de 350 bilhões de dólares. Então, Dini, só reforçando, hoje os deputados aprovaram o texto principal dessa medida provisória, que trata aí de tributos, né, de isenção de tributos aí para a indústria do petróleo, mas que essa votação só vai ser concluída, deve ser concluída na semana que vem aí com a votação dos destaques, que ainda são tentativas de alterar esse texto votado hoje. Mas vamos falar aí agora, Dini, de uma votação também agora no finalzinho da sessão do plenário, que foi de um pedido de urgência, aliás, um pedido não, uma urgência, né, a um projeto de lei. Explica para a gente aí o que foi votado aí pelos deputados. Isso mesmo, Jaciene. Foi aprovada a urgência de um projeto de lei que trata das dívidas dos produtores rurais. Cria aí um programa de refinanciamento e parcelamento dessas dívidas dos produtores rurais. Isso não é um assunto novo, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes. Essa semana, na semana passada, era objeto de uma medida provisória que perdeu a validade ontem. No entanto, o mesmo assunto foi agora apresentado em forma de projeto de lei, ou seja, ele não está tendo a validade exata como lei, não tem peso de lei, porque ainda precisa ser aprovado aqui pelo Congresso Nacional, né? Tanto Câmara quanto Senado. E por isso os produtores rurais estão aí com pressa para aprovar isso, porque precisam pagar algumas dívidas. Muitos produtores rurais estão negativados por causa de dívidas previdenciárias aí contraídas ao longo dos últimos 16 anos, dívidas que não foram pagas por causa de decisões judiciais. No entanto, este ano, o Supremo Tribunal Federal declarou que o FUNRURAL, que é essa contribuição previdenciária dos produtores rurais, é uma contribuição legal. Então, tem muitos produtores que estão no vermelho e, estando no vermelho, eles não conseguem, por exemplo, contrair empréstimo para poder fazer um investimento na nova safra ou na própria produção. Então, há aí uma certa pressa. Lembrando, esse projeto de lei ele permite o parcelamento de dívidas e também dá descontos que chegam até 100% das multas e dos juros para dívidas junto à Receita Federal e também junto à dívida ativa da União. Jaciene. Agora, Dini, foi aprovada a urgência hoje. Há uma previsão para votar, de fato, o mérito desse projeto? Ainda não tem previsão. Não está pautado ainda, né? Não, essa urgência ela permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, que ele não tramite nas comissões, como normalmente faz um projeto de lei, né? Tem uma tramitação normal aqui, ela passa por análise de várias comissões antes de chegar no plenário. Com a urgência aprovada hoje, permite que ele venha direto para o plenário e seja avaliado pelos deputados aqui. Só que há uma pressão muito grande por parte dos deputados que são ligados aí ao setor rural para que esse projeto seja votado logo, justamente por causa dessas dívidas do FUNRURAL que eu falei há pouco. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos.